Gente, isso aqui é cabeludo mesmo. Tá? Isso aqui é o bicho pegando mesmo. É, assim, não é aula só para poucos minutos, né? Então, assim, tem alguns cursos que isso aqui é um módulo inteiro de reforço de missão. Então, eu vou passar para vocês mais por cima mesmo, para vocês terem uma noção, porque o que vocês precisam entender? O que a gente mais precisa fazer é o reforço positivo. Tá? O negativo vai acontecer, acontece no nosso dia a dia, vocês vão ver a punição que a gente vai usar, são punições necessárias. Eu vou até falar que existe, quando eu aprendi APA, não se usava punição, de jeito nenhum, né? Tipo punição. Até pouco tempo eu falava isso nos cursos que eu ministro, né? Que a gente não utiliza punição em água, só que isso também está caindo. Por quê? Punição, às vezes, ela é necessária. Às vezes acontece sem a gente perceber. A gente também é punido, né? Então, eu vou mostrar os tipos de punições que a gente utiliza dentro, que a gente pode usar dentro da terapia ou orientar pai e mãe a fazer, tá? Vamos lá, então. Quando um tipo de comportamento, que é a resposta, né, que é o B, é sucedido por um reforçador, ocorrerá um aumento de frequência futura daquele tipo de comportamento. Todo mundo sabe disso, né? Ou seja, o C aumenta o R, ou o C aumenta o B, que é no nosso caso que a gente está falando de ABC. Né? Aqui alguns exemplos, por exemplo, se eu aperto o botão do power, eu ligo o computador. Né? Se eu aceno para alguém na rua e chamo, a pessoa vai acenar de volta. É a resposta. Se eu giro a maçaneta da porta, eu consigo abrir a porta. É coisas que acontecem no nosso dia a dia. O tempo todo a gente faz sequências de ABC. Nossa vida é cheia de ABCs. Né? Acontece quando uma resposta... o reforçamento positivo, vamos lá. Acontece quando uma resposta é seguida imediatamente pela apresentação de um estímulo, né? Então, fez um estímulo, aconteceu um comportamento, já é feito um estímulo. Respostas similares ocorrem com maior frequência no futuro. Se o reforçador não vir imediatamente após a resposta exigida para a sua ocorrência, o estímulo reforçador terá efeito sobre qualquer outra resposta, que é aquilo que eu falei. A criança está sentada, derruba algo. Você chamou ele pelo nome, eu pedi para fazer a imitação, mas ele derrubou. O seu reforçador ali no momento, se você reforçar, se você entregar um material para a criança, um reforçador, você está reforçando uma outra resposta, não aquela que você quer. Então tem que tomar muito cuidado, porque geralmente ela vai ganhar força sobre a última resposta da criança, a última resposta que você fez ali também, o que aconteceu com você, ou com o filho, né? No caso que a gente está falando de criança, tá? E olha só, o efeito reforçador, que eu tinha falado mais cedo, ele pode se perder mesmo após 3 ou 4 segundos. Se você espera muito tempo para você reforçar, aquilo se perde. Que é o caso que eu falei, nossa, peraí, deixa eu pegar. Muito bem, peraí, deixa eu pegar aqui no chão que caiu. Já perdeu o tempo de reforçar. Por isso que ele tem que vir imediatamente após a resposta. Da criança. Uma clínica, ela pegou um reforçador do menino lá, que sabia que ele gostava, mas ela testou. Aí, hora de usar, assim que... Ai, nossa. Imagina. Ai, imagina o que virou. Oi, gente. Necessariamente. Testar, né? Está funcionando. Exatamente. Deixar já preparado, né? Isso é muito importante. A preparação da sessão também. Porque pode acontecer, né? Mesma coisa, reforçador sei lá, bala, e aí de repente a bala acabou. E aí, o que você faz? O que você faz? Né? Não faz, né? Certo? Antes da gente passar para frente, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da motivação. Porque para um estímulo funcionar como reforçador, ou seja, um bom reforçador funcionar, é necessário que a criança, que nós, né, queiramos muito algo, né? Então, vamos supor, eu adoro show, amo show, né? Mas para acontecer, para ser um bom reforçador para mim, eu tenho que gostar daquela música, eu tenho que gostar daquele cantor, não é qualquer show. Então, eu tenho que estar motivada para que seja reforçador para mim depois que eu enfrentei uma fila, fiquei em pé, peguei chuva, sol, para que seja realmente reforçador para mim, né? Então, eu tenho que estar motivada, tá? E aqui a operação motivadora, por exemplo, a privação de comida aumenta o valor reforçador da comida. Quando vocês estão com fome, vocês não vão comer melhor? Não é diferente quando você já está cheio de comer alguma coisa? Parece que não desce com a mesma... Pode estar deliciosa a comida, mas não é a mesma coisa. Mas quando você está com muita fome e você vê aquela comida assim, ó, maravilhosa, quentinha na sua frente,
você está motivado, né? Tem uma operação motivadora. E a polidora é o contrário, né? Então, se você está cheio, você já está cheio ali, já ingeriu a comida. Mas você, de repente, alguém te oferece alguma coisa. Você vai comer, mas não é com a mesma efetividade, né? Se você estivesse com fome. Então, para se trabalhar, quando eu falo da operação motivadora, que é ICMO, operação motivadora, é no caso você passar o melzinho na boca da criança. É deixar ele com muita vontade de ter aquele reforçador, né? Então, algumas vezes, como é que a gente pode fazer? Se for um brinquedo, por exemplo, deixar a criança brincar um tempinho, uns segundos ali, antes de começar a fazer o protocolo. Porque você passa o mel na boca, você engaja a criança, de repente você tira e começa a fazer o protocolo, né? Então, você deixou a criança está de olho ali, ó. E tem criança que fica olhando. Tem criança, se você colocar pertinho, ele vai lá tentar colocar a mão. Tem criança que vai ficar olhando pro reforçador. Você motiva ele realmente a querer muito o reforçador. Aqui tem alguns exemplos, olha só. A operação motivadora. Se eu fico privado de água por 2 horas numa sala quente e lotada, então, ou seja, me deu sede, né? De repente eu saio aqui, ó, e vejo uma torneira azul do filtro. Azul geralmente é aquela aguinha gelada, né? Então, o meu estímulo, né, o antecedente eu vejo uma torneira azul. O meu comportamento, eu coloco o copo embaixo da torneira, empurro ali a alavanca, né, ele vai encher meu copo. E a minha consequência, né, o ABC aqui, a água gelada cai dentro do copo. Então, pronto, matei minha sede. Aqui o que eu estou mostrando para vocês é que, aqui no caso, para aquela água descer gostosa, né, muito reforçadora, é porque existiu uma operação motivadora. Eu fiquei privada de 2 horas de água, né, e com muito calor. Aqui, olha só, naquela parte de Sabiá, né, de repente o guarda lá do parque fala que dá R$100. Se vocês souberem quem que é esse guarda, vocês me falam. R$100 para quem descrever o pássaro que tem um canto específico. Então, eu vou dar R$100 aqui para quem me descrever qual que é o pássaro que está cantando. Ou seja, tem que olhar para o pássaro para poder descrever para o guarda, né? Aí o estímulo. Vem um leve som vindo do lado esquerdo, tá aqui. Eu viro a cabeça, né? Olho para a esquerda, que é o meu comportamento, e de repente eu vejo um pássaro verde. Então eu fui reforçado. É o pássaro verde. Vou descrever isso, aí vai virar um outro ABC. Eu descrevo para o guarda e o guarda me paga com R$100. Aí já é um outro ABC. Tá? Existe também um outro tipo de reforçamento que a gente não pode esquecer, que é o reforçamento automático. E esse é muito usado aí nas estereotipias, né? Quando a gente estava falando sobre as crianças que tem um flapping, o que a gente faz? Aquilo ali está sendo reforçador para a criança, né? É uma autoestimulação que está sendo reforçador para a criança. Então, faz alguns reforçamentos automáticos só para a gente entender. Flapping, balanço do corpo, mexer a cabeça, andar na ponta dos pés, puxar os cabelos, arranhar superfícies, estimular partes do corpo. Vocês já notaram criança que anda na ponta dos pés? Começa com um pouquinho, às vezes, de repente está andando quase o tempo todo? Mexer nas partes, principalmente íntimas do corpo. Já perceberam quando chega uma criança, de repente, parece que é só colocar a mão, agora fica toda hora colocando a mão? Porque aquilo ali está sendo reforçador, está aumentando a probabilidade do comportamento acontecer. Mas é algo que está acontecendo automaticamente, é ele. Ninguém está reforçando, ninguém tem uma terceira pessoa fazendo um ABC. É a própria criança que está ali, no caso a gente está falando de criança, né? Podem produzir uma estimulação sensorial que funciona como reforçadores automáticos. Geralmente é sensorial, os reforçadores automáticos. É um processo fundamental para o entendimento e desenvolvimento do comportamento também, tá? Verbal. E vamos agora confundir mais um pouquinho falando de reforçamento negativo. O positivo, então, daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos, tanto de punição quanto de reforço, aí eu acho que vai ficando mais claro para todo mundo, tá? O reforço positivo, então, aumenta a probabilidade do comportamento acontecer e a gente vai acrescentar algo, tá? O negativo, ele já é um tipo de consequência, lá na letrinha C, né, que exerce controle sobre o comportamento, porque vai também aumentar a probabilidade de ele acontecer no futuro, tanto positivo quanto negativo, eles aumentam a probabilidade do comportamento acontecer, certo? Mas o que acontece?
Se eu faço algo que tem como uma consequência um reforço negativo, eu vou voltar a fazer. E aí, geralmente, o tipo de consequência é aversivo, porque nós, né, a gente vai se comportar com algo que a gente não quer que aconteça, de jeito nenhum. Né? Ou seja, nós vamos tirar um estímulo do ambiente para fazer com que esse não ocorra. Um exemplo que eu sempre dou, a questão de as etiquetas nas blusas. Quantas crianças têm essa hipersensibilidade, né? Aí, a partir do momento, uma mãe aí compra uma camiseta de uma criança determinada, vou comprar lá na loja fulano de tal. Aí comprou. A criança sentiu o incômodo, a mãe tirou. Ou seja, reforçou o comportamento. E cada vez que for comprar a camiseta lá nessa determinada loja, ela vai tirar todas as etiquetas porque o filho vai usar de boa. E por que é negativo? Porque a gente está tirando aquilo que está sendo aversivo. A gente está retirando a etiqueta, tá? Eu vou dar mais exemplos. Vamos lá. Respeitar a velocidade para não ser multado. É reforço negativo, não é punição. Se você não respeitar a velocidade e for multado, vira uma punição. Aí sim é uma punição. Até é chamado de punição mesmo a multa, né? Mas eu respeitei a velocidade. Eu vi um radar. Eu freiei para poder passar na velocidade adequada, eu estou retirando a velocidade inadequada ou a multa. Por isso que é negativo. Mas toda vez, por que vai ser reforço? Porque toda vez, como eu não levei multa, toda vez que eu ver um radar ou uma placa, eu vou diminuir a velocidade. Então, meu comportamento vai começar a se repetir. Frequentar as aulas para não ficar com falta. Mesma coisa, se você ficar com muita falta, vai ser o quê? Punição. Então, reforço negativo, geralmente, se você fizer o contrário, ele vai virar uma punição. O negativo vira punição, tá? Então, se você não frequentar as aulas bonitinhas, você vai tirar o quê? A sua repetência ali naquela disciplina. Não expor suas ideias para não ser criticado. Então, na rodinha de amigos, falar, eu vou ficar calado, né? Na época da política, então, nem se fala, né? Eu prefiro ficar calado, não vou dar minha opinião. Para quê? Para você não ser criticado. Então, ou seja, cada vez que o pessoal começar, da sua família, dos seus amigos, falar daquele assunto, você prefere ficar calado. Não é uma punição, você apenas está diminuindo aumentando a frequência do comportamento, mas retirando algo que pode virar uma punição. Mentir para não ser punida, mesma coisa, né? As crianças aí, os nossos filhos, quantas vezes fazem isso? Mente justamente para não ser punido, né? Passar protetor para evitar queimaduras, porque se você não passar, vai queimar o sol. Aí vira uma punição também. Então, vocês entenderam como o reforço negativo está muito ligado, ao contrário dele vira uma punição. Se você não conseguir fazer aquilo, vai virar uma punição, tá? Boa parte de nós emitimos comportamentos ou deixamos de emitir para que não aconteça algo. Agora, olha só, aqui é bem a comparação deles. O reforço positivo aumenta a probabilidade do comportamento acontecer, aumentando um estímulo. Ou seja, eu chamei a Maria, ela olhou para mim, ela ganhou o spinner. Eu estou adicionando o spinner. Então, cada vez que a Maria for chamada, ela vai olhar para mim com maior probabilidade, porque está sendo um reforço positivo. A criança lá que estava mordendo a mão, porque a professora retirava dela a tarefa. Ela pode ser, eu estava pensando, pode ser tanto negativo quanto positivo, depende muito, né? Porque retira a atividade, porém acrescenta o desenho. Né? Ela vai ganhar o desenho em troca. Então, adiciona o desenho, né? E o reforço negativo é a mesma coisa, aumenta a probabilidade do comportamento ocorrer novamente, porém com a retirada de um estímulo que está sendo aversivo naquele momento. É alguma coisa que está sendo ruim, né? Que se não for retirado, vai virar punição. Certo? Se vocês já entenderem de reforço, já está ótimo. Eu já fico feliz. Que bom. Então, aí agora a gente vai complicar mais. Vamos lá. Reforçamento negativo e punição. Tem muita gente que usa o termo errado. Muita gente acha que reforço negativo já é punição. Muita gente, nossa. Isso até lá nas pós que eu fiz, continuo achando que, né, até aprender certo, que reforço negativo, só pela palavra ser negativo, é punição. O termo negativo, então, tem a ver com a retirada e não em ser uma punição. Tá? Reforço negativo não é punição.
Aí, como a gente está falando de reforço, antes de punição, eu vou falar sobre 2 tipos de reforço que a gente usa, que são os principais na aba, que é o reforço contínuo e o reforço intermitente. Que aí eu vou responder algumas perguntas aí que me fizeram mais cedo em relação a como tirar o reforço, como é que foi, foi o Edson, você que estava por ali. Hã? O Edson, ele foi embora. Que é como que a gente retira isso, né? E aí, para isso, deixa eu só ver o que eu trouxe. Eu trouxe um desenho, mas eu vou mostrar para vocês. De novo, eu coloco que é necessário saber o momento certo de reforçar, independente se é o contínuo ou o intermitente. Tem que saber a hora certa de que vai funcionar. Eu coloco essa figurinha aqui só para vocês entenderem o seguinte. Pensa numa criança que participou de uma luta, de um campeonato lá da academia dele, né? E de repente ele ganhou o primeiro lugar. Mas chegou na vez dele, a medalha acabou. Acabou a medalha. Aí o tio chegou lá, o professor falou, nossa, fulano, parabéns, você venceu, só que a medalha acabou. Você acha que essa criança vai ser reforçada? Porque com certeza o reforço que ela quer, na verdade, é a medalha. Né? Então, nós já falamos que semana que vem na aula o tio te dá, você pode ficar tranquilo, porque eu já até vi acontecendo isso, gente. O tio te dá a medalha, semana que vem. Vai perder o valor de reforçador. Não vai ser a mesma coisa. Por isso tem que saber o momento certo de reforçar. Tá? O reforço contínuo, ele é 1 para 1. Por isso eu coloquei esse aqui, ó, 1 para 1. Ele é 1 para 1. Ah, como que é 1 para 1? Eu dou um estímulo, existe uma recompensa, um reforço. Eu dou um estímulo, existe uma recompensa. Ou seja, cada vez que eu falar Maria, ela olhar para mim, ela ganha o spinner. Eu falei de novo depois de 5 segundos, Maria, ela olhou para mim, ela ganhou o reforçador. É 1 para 1. Então, eu dou um estímulo, desculpa, o comportamento aconteceu, recompensa. O comportamento aconteceu, recompensa. Tá? Consequência. Reforça. Tá? Aqui tem alguns tipos. Olha só, um professor usa um reforço positivo toda vez que não reconhece uma letra. Que letra é essa? Ah, muito bem. E essa aqui? L, parabéns. Olha o reforço. E essa aqui? Z, uau, muito bem. Isso é o reforço contínuo. Cada vez que o aluno fala uma letra, ele é elogiado. Abrir a torneira e a água sair. É um tipo de reforço contínuo. Toda vez que você abre a torneira, a água não sai, a não ser que esteja estragado. Mas toda vez que você abre a torneira, a água vai sair. A probabilidade, sim, 90% é essa. Né? Atender o telefone após o toque, seu ouvido. Né? Ou receber uma mensagem, chega o barulho na mensagem, você já vai lá e correndo. Então, cada vez que acontece isso, você vai ver imediatamente. Né? Eu falo imediatamente assim, é sempre 1 para 1. Você não vai ter que deixar acumular, né? Colocar dinheiro numa máquina de compras e algo é obtido. Uma máquina de refrigerante. Você coloca lá a moeda ou a nota, hoje em dia nem moeda mais, né? Porque antes era moeda. Hoje em dia está totalmente desvalorizado. Moeda, então é tudo, é até Pix, né? Mas na hora que você faz o pagamento, já cai uma latinha lá de Coca-Cola, né? Então, ou seja, é 1 para 1. Fica acumulando. É 1 para 1. Entenderam isso? Então, a gente vai usar muito no início o reforço contínuo, muito. Tá? Então, assim, é perigoso viciar? Se não souber tirar na hora. Né? Mas o bom analista, isso aí. Você estava fazendo um reforço contínuo com ele, né? Então, o bom analista, e vocês vão ser ótimos, né? Vai saber a hora certa de retirar esse reforço, tá? De diminuir esse reforço. Agora, o reforço intermitente. O reforço intermitente, como é que a gente utiliza principalmente na aba? Eu já vou mostrar aqui, mas só dar esse exemplo aqui, ó. O homem que vai fazer a barba, por exemplo, vai fazer a barba inteira. Passa uma vez só a lâmina e pronto. Ai, graças a Deus, terminei, tô ótimo. Tem que passar e passa. Então, várias vezes o comportamento para que no final uma parte seja reforçada, ou seja, a parte do rosto ali inteira, o total seja reforçado. Mas não é só passar a lâmina uma vez que você já vai ser reforçado, né? Procurar a vaga de estacionamento lá no centro da cidade, né? Um sábado, assim, às 10 horas, 11 horas da manhã, naquele horário, todo mundo vai. E aí você dá uma volta no quarteirão e não acha, aí você reza pro santo, né? E passa a segunda vez e não acha, na terceira vez você acha a vaga, você foi reforçado. Porém, foi intermitente, você teve que fazer 3 tentativas para ganhar um reforço. Não foi um contínuo que de primeira você já conseguiu. Tá?
Essa aqui é a economia de fichas. E é através dessa economia de fichas que, em muitos casos, a gente consegue fazer essa retirada de reforço. Eu trouxe aqui para vocês algumas. Aí agora falando assim, da atividade mesmo de aba, né? Então vamos supor que vocês precisam que a criança faça... a gente pode usar ou por programa, dentro do programa, por exemplo, um programa de imitação. Pôr a mão na cabeça, as mãos para cima e bater palma. Se é uma criança que é muito visual. Mas geralmente a gente usa mais em atividades. Fazer uma atividade, um quebra-cabeça, um emparelhamento e depois fazer, sei lá, um programa do espera. Entendeu? O intermitente. Você mantém, mas ele precisa ser seguido? Ou ele pode ser mais... Espaçado? Espaçado? Fala, seguido ou espaçado? Depende do que você tá. Você fala aqui no caso de aba. Porque ali naqueles ali não tem jeito, tem que ser tudo seguido, né? Naqueles exemplos. A gente tem caso, assim, algumas crianças, não vou falar boa parte, mas algumas crianças, que só no final da sessão que a gente está reforçando mesmo com aquilo que a criança gosta muito. Então, ou seja, acaba sendo 50 minutos, uma hora de sessão. Às vezes até mais do que isso, entendeu? Porque elas já aprenderam a esperar esse tempo, tá? Mas assim, visualmente no início é muito bom usar a economia de fichas e às vezes fazer já seguido. Faz então 3 atividades e dá o reforço que a criança quer. Depois faz outras 3 e dá o reforço que a criança quer. Já não dá para fazer no início não, gente. Intermitente é só depois de um tempo, a criança tem que estar muito condicionada. É quando vocês já perceberem que já está na hora de começar a espaçar o reforçamento. Ah, não, ela tá assim, já tá começando, toda hora tá me olhando, tá dando 100 em tudo, 100% em tudo. Tá na hora então de passar para o intermitente. Às vezes vai ser naquele programa, às vezes vai ser na sessão inteira, né? A gente tem usado mais na sessão inteira, porque aí a gente fala, vou fazer isso, e aí depois eu já entrego o que ele quer depois de tantas atividades, 5 atividades, 3 atividades, tá? Aqui no caso, essa criança gosta muito de massinha. Então o reforçador dela vai ser massinha, certo? Então ela vai visualizar. E aí ela vai entender que nós vamos fazer 3 atividades. Você não precisa chegar com uma criança, por exemplo, de 3, 4 anos e falar assim, fulano, ó, isso aqui, você vai ganhar estrelinha. Isso acontece automático, gente, porque eles são muito visuais. A partir do primeiro momento que você já fez uma atividade e falar assim, ó, ganhou uma estrelinha, parabéns, terminou. Vamos supor que seja um quebra-cabeça. Parabéns, vamos colocar aqui. Ele já entendeu, coloquei. Aí você vai falar, faltam 2, vamos fazer mais uma. Aí a gente faz outra atividade, vamos supor que é um emparelhamento, né? Ah, uau, você ganhou de novo outra estrelinha, parabéns! Aí vamos supor, passou para a terceira atividade, que seria uma atividade de espera. Uau, você foi 10, parabéns, ganhou outra estrelinha. Agora é hora de massinha, vamos lá pegar a massinha? Aí geralmente eu troco, a gente pode trocar, ele leva até onde está a massinha e faz a troca. Né? Então se eu deixei a massinha aqui, ele troca e pega a massinha. A gente pode fazer dessa forma também, né? Que é uma troca. Ou a massinha já está do meu lado, mas o importante é que você entregue na hora a ficha para ele. Você ganhou a massinha, vamos lá buscar. Então ele entendeu que ele fez 3 e ganhou uma. Depois pode passar para 4 ou para 5. Ó, fez 5 e ganhou a massinha. Aí a gente vai fazendo. E aí isso aqui a gente pode, com o tempo, vocês vão ver que a criança ela vai ficando condicionada no tempo também, e você consegue fazer atividade aqui de 10 minutos, mais 10, aqui mais 5. Mas no início, às vezes, vai ter que ser atividades mais rápidas, às vezes de 1 minuto, né? De, sei lá, 2 minutos aqui. Então, às vezes, vai ter que ser menos tempo. Vocês é que vão medir isso, para ver a tolerância da criança de vocês, né? E aí, até chegar no 10. Aqui tem até uma estrelinha que está errada. Acho que eu guardei a outra. Até chegar em 10 atividades. Olha só, 10 atividades. Aqui pode usar a criatividade, pode colocar a foto da criança. Ali no caso, aquele ali eu peguei na internet, ó. Tem, tipo, a fulana ganhou a caixa de frutinhas. Ela fez 10 atividades para ganhar.
Pode ser estrela, pode ser carinha, pode ser aquilo que é de preferência da criança, né? Então, se é das princesas, coloca carinhas de princesa, Minions, tubarão, no caso é outra coisa, mas é mais ou menos aquilo lá, né? Que ela fez um par de rotina, né? Então, faça aquilo que a criança gosta. Esse aqui, o estrela, é porque ele é básico, né? As crianças já entenderam que é estrelinha e pronto, tá? Então, esse aqui chama economia de fichas e ele ajuda muito a gente não viciar a criança no reforço. Vocês entenderam? Quando chegar aqui, ó, é praticamente só no final da sessão que ele tem um reforço. Entendeu? Só no final. E aí, hoje em dia, eu nem fico usando isso aqui com as crianças que já estão lá, porque as crianças que já estão lá já tem tempo. E que a gente fala, agora você pode escolher o que você quer para você brincar. Tá terminando, ó, falta 5 minutos, vamos lá, vamos brincar, falta 10 minutos, às vezes eu deixo 10 minutos, né? Mas mesmo nesse brincar, é um brincar funcional, é um brincar que a gente propõe algumas coisas. E ele é utilizado não só na análise de comportamento, na pesquisa mais feitos, na análise de força, para a psicologia geral, né? Sim. E até essa economia de fichas aqui dá para usar na TCC também, né? Sim, sim. Pode falar. Mas olha, pelo programa do Espera, você consegue chegar lá. É a questão de aumentar a tolerância, é porque às vezes você está visualizando já retirar e já mudar o tempo muito rápido. Às vezes você fica mais de um mês fazendo aquilo ali, semanas fazendo aquilo ali. Tirando para a criança entender essa troca. Ele vai entender, em determinado momento ele vai entender. Né? Se ele desregular, se ele começar a chorar, você não pode pegar de volta. Aí você segura, espera dar uma organizada e aí sim dá o estímulo de novo, o reforçador de novo. Né? Mas assim, geralmente não tem falhas. Não tem falhas. Tentar momentos em que se a criança já chegar desregulada, se a criança já não tiver um bom dia, a gente tem que fazer essa análise também. Você não vai ficar cutucando a onça com vara curta. Entendeu? Então, é saber ter um bom senso também, de ter um momento adequado. Né? E fazer essa retirada rápida. Com o tempo vai conseguir aumentar isso. E esse reforço intermitente, ele só vai acontecer depois que o contínuo está muito bem plantado e que ele já consegue ficar um tempo com esse reforço e me devolver. Enquanto isso, você vai esquecer esse intermitente. Porque uma criança sem tolerância nem pode ter esse intermitente. Você tem que trabalhar a tolerância com ele primeiro, regulação. Tá? O contínuo. Tirar e devolver, tirar e devolver, mas vai por mim. Eles fazem. A gente pega crianças intolerantes, é o processo, e a gente pega crianças intolerantes assim, ao extremo, agressivas demais, e vai, sabe? Mas tudo depende da sua habilidade. Então, treina você primeiro. Te treina primeiro, né? Você vai se treinando, para você saber tirar o momento certo. Se a criança pega, você tem que pegar da mão dela, correndo, muito bem, sabe? Finge que tá tudo bem. É um treino. Você tem que estar muito bem para você conseguir o resultado. Isso é com o tempo. Se vocês não vão sair daqui, vão chegar na segunda-feira, vão fazer com alguém e falar, nossa, o Michele falou, vamos fazer para testar. De primeira vocês não vão conseguir, porque é um treino. Tá? E é segundos mesmo, a segunda nem segundo, igual a Michele falou, né? Só põe tira. É muito rápido. Parece estranho, né? Quando eu comecei, mas as coisas acontece. A gente às vezes não acredita muito, mas acontece. Sim, é de treino mesmo. Mas você tem que agir antes de desregular. Na hora que começar, você já entregou, entendeu? Deixa eu ver lá, é muito rápido, é treino. Certo? E alguns reforços que a gente usa que
criança também, né? Também, o celular é um deles. Às vezes o cognitivo também, se você não conseguir usar, você se organiza, não consegue mais Voltar, aí você tem que trocar ou você finaliza por ali. Não finaliza a sessão, mas finaliza por ali, passa por uma outra atividade para desviar o foco. Celular é algo que se regula muito, porque elas querem muito, muito, e geralmente elas estão privadas disso em casa. Então, na hora que você tira o celular, então tudo aquilo que vocês conseguirem não usar, ali a gente tenta não usar, só usa em casos que a gente sabe. Então, assim, tanto o comestível quanto o celular são coisas que a gente usa só em determinados casos. O restante a gente tenta mesmo com que, sabe, tenta um brinquedo, tenta alguma coisa, cócega. Tem criança que gosta, tem criança que nem quer reforçador. Só de ser elogiado já tá bom, sabe? E a gente fala, nossa, eu não gosto de nada, mas na hora que é elogiada, gosta. Tem criança que fica esperando por isso. E às vezes o seu próprio jeito de brincar, interagir com a criança já é reforçador. Sim. Você mesmo é reforçador. A atenção que você está dando para a criança, né? Às vezes a atenção que você está dando para a criança já é reforçador. Isso. Certo? Deixa eu ver se eu consigo colocar um vídeo aqui para vocês. Deixa eu só pegar para ilustrar isso, para ficar melhor. Se eu não achar agora no nosso intervalo, eu procuro aqui, porque é um vídeo que eu lembrei que agora. Tá aqui. Eu acho que ilustra bem isso para vocês verem o momento certo de reforçar uma criança que começa a dar um problema bem na hora que eu vou reforçar. Sem tolerância nenhuma. A câmera tá bem aqui, ó. Só pra filmar o vídeo. Não tem aquele negócio de fechar na câmera? Ela vai explicar também, né? Eu vou passar aqui, gente, mas eu não sei se ele vai. Faz tempo já esses vídeos, viu? Deixa eu ver aqui se é esse.
Aqui está. Tá ajeitando? Tá ajeitando? Gente, aqui eu tô arrumando a criança. Não sei se tem algum. Mas eu aprendi isso na ecoterapia. A criança ela já senta aqui, ó, com uma perninha pra cá. Sabe pra quê, né? Então, pega a perninha, coloca a criança sentada, coloca essa perninha na mesa. Se ela fizer isso aqui, é muito mais difícil, ela vai fugir. E aquela, né? Aquela popular para aquela criança assim, ó, que já tem um desafio, fica mais ainda desafio. Aê, muito bem, parabéns! É esse aqui, mas eu não estou conseguindo reproduzir ele ali. Deixa eu lembrar aqui onde que é. Você vai conseguir jogar aquilo da fechou? É, mas esses dias eu. Configuração de execução, né? Achei. Mostrar, duplicar esse vídeo. Foi. Se quiser que você fecha aqui. Tá. Pronto, ali foi, né? Tá. Então vamos lá. Postura bonita, sem postura de amor, não adianta. Respeito. Clara. Aê, muito bem, parabéns. Clara. Clara. Aê, você ganhou. Clara. Aê, muito bem. Você ganhou os 3. Vamos pesquisar aqui. Deixa eu só procurar o outro. Aí vocês viram que eu tô tentando pegar a atenção dela o tempo todo, né? O tempo todo, de repente ela some, eu bato na mesa, eu coloco os estímulos na frente dela, bato na mesa. Esse. Aí eu já ia devolver. Então a minha intenção era retirar e já devolver. Mas aí ela entrou no choro. Se eu me entrego para ela, é o momento que eu vou devolver. É o que eu falei para você. Na hora que começa a baixar, eu devolvo para ela. Vou voltar um pouquinho para vocês pegarem tudo. Ó. Vou pegar. Esse. Ah, muito bem, você esperou. Viu que eu esperei? Diminuiu um pouquinho a míngua, mas a minha intenção é fazer 3 segundos. Eu tô botando 3 segundos na minha cabeça. Como ela chorou antes, eu devolvi pra ela só na hora que ela realmente parou, tá? Vou tentar
você conta, por exemplo, 5 ou 3 segundos você com o brinquedo, né? Mas ela fica mais tempo com... Depois que eu entrego. Sim, sim. Eu com brinquedo, 3 a 5 segundos. Ela com brinquedo, eu só não posso deixar muito tempo, porque senão ela vai enjoar. Sim. Mas você viu que são poucos segundos também, Sim. né? Eu deixo, porque eu tenho que passar aquele melzinho na boca e retiro de novo, tá? Aí, gente, aqui, ó, a primeira vez ela sei que eu nem vou escolher, a primeira vez ela chorou, eu sei que a segunda vez ela pode chorar, a terceira também, já tô falando. Aí tem que ser persistente, tem que acreditar que vai. Ali eu já estava fazendo 3 segundos, mas porque ela já estava condicionada, ali já estava acontecendo terapia com ela, né? Mas começa com 1 segundo, porque era só tirar, para mim, eu achei que esse fosse 1 segundo, é de 3 segundos. Você entrega e tira, tudo rápido. Sim. Acontece muito, acontece. A gente não pode deixar acontecer, né? Mas acontece da criança, às vezes, a criança que a gente não conhece tanto ainda, de levantar. Você vai, brinca, e fala, vamos lá, vamos sentar de novo, vamos sentar, vai conduzindo, senta. E outra coisa, que a gente está fazendo na mesa, não necessariamente tem que ser na mesa, eu vou falei para você, se tiver que ser no chão, vai pro chão. Coloca um tatame ali, um tapete e vai pro chão. Né? Na minha sala, vai no chão mesmo, não tem nem tapete, né? O tapete fica em outra sala. Mas é ali, de acordo com o que as crianças estão querendo no momento. Mas o importante é você trabalhar isso, tá? Ali, esse programa é um programa, assim, base mesmo para a gente chegar aos outros, para que essa criança tenha tolerância, tá? 3. Hoje, essa criança está com a família. Aqui, a de verde. Já está grandinha, porque você faz tempo. Não estava com a câmera ainda não. Não, aí, claro, quanto mais, né, gente, o nível mais avançado, tem uma deficiência intelectual acentuada, né? Nossa, sensorial, né? Então, sensorial demais. Você dá autismo lá, arquitetura lá, fica, ela fica coisa. Ela fica hoje lá com vocês? Então. Nossa, filhos. Muito, tá? Então, certo? Essa menina aí fez a equipe toda chorar um dia, sabe? Ela teve uma crise tão forte que ela se comia, assim, ela mordia de tanto cara, porque estava toda infeccionada, as mãozinhas dela, sabe? Nossa. Ela estava chegando com lupa, não? Ela agora está um pouco não, né? Mas ela tem tudo, faixa. É faixa, isso, era as faixinhas, as mãozinhas tudo enfaixadas. Nossa, terrível. É um caso. Foi quase 3 horas seguidas de crise, ela chegou a vomitar, tanta crise mesmo. E eu quis mostrar o caso dela, porque é um caso assim, o Daniel conhece, né? A Camila conhece, meninas conhece. É um caso pesado, eu falo assim, é severo, né? Não é bonitinho assim, sentada, não mesmo. Tem sessões que né, Camila? Tem sessões que a gente nem escuta, né? Mas quando chega também na crise, gente, vocês não têm noção. Mas dá para fazendo, entendeu? Então, assim, ela tá aprendendo, tá evoluindo. Só que é um nível, né? O nível 3, ainda mais com deficiência intelectual, é aquilo, a gente ganha, às vezes isso aqui, para os outros não é nada, mas para a gente é uma vitória imensa, né? Porque realmente é mais lento, mesmo é bem mais lenta a evolução, né? Certo? Então vamos falar de punição, daqui a pouco eu faço mais vídeos, aí eu tenho uns que eu trouxe, que foram filmados para os cursos mesmo, tá? Então a punição nos ensina a não repetir comportamentos que a gente não gosta, que nos causam danos, né? É frequentemente considerada ruim, mas é um processo muito natural, acontece, a punição vai acontecer com a gente, acontece no nosso dia a dia, então por isso que tem muito essa questão dessa crítica com a Aba, que a Aba não pode usar a punição, assim como eu aprendi lá atrás, né? Mas que são as punições que existem, são punições naturais, do dia a dia, tá? Aprender a parte de consequências que nos causam dor, desconforto ou perda de reforçadores tem um alto valor de sobrevivência. E realmente, a gente precisa ser punido até para a sobrevivência. A gente sabe o que é ruim, o que não pode ser feito, né? Então, olha só, punição positiva. Aí nós vamos falar de punição positiva e negativa, tá? A positiva. Por exemplo, uma pessoa alérgica a camarão passa mal ao comer. A partir desse dia, passa a não comer. Então, você de repente comeu, você inchou tudo, teve uma alergia, coçou inteiro. Você vai comer de novo?
Eu, por exemplo, eu como com Alegra. Aí eu insisti tanto que hoje nem tem mais. Hoje nem tem mais. Ó. Insistiu tanto que nem passa. Né? Mas, enfim, mas assim, brincadeiras à parte, a partir do momento que você tem uma alergia, é claro que você não vai querer, você foi punido. Você sofreu com aquilo ali, foi ruim para você, né? E por que é positivo? Porque adicionou a alergia. Foi adicionado a alergia. Você ficou com coceira, você ficou inchado. Por isso que é punição positiva. É punição por quê? Porque agora vai diminuir a frequência do comportamento acontecer. Vai diminuir. E por que é positivo? Porque está aumentando algo, está adicionando algo ali que no caso é alergia. Por exemplo, quando a gente entra no quarto, dá uma topada com o dedinho do pé, sabe? Bem gostoso, assim, na cama, no armário, né? Tá vendo como é que acontece punição no dia a dia? Às vezes na própria sala, na própria nossa sala. Eu tenho atrás de mim uma prateleira. E aí eu falo para os meninos, assim, esses maiorzinhos principalmente, já estão quase batendo a cabeça ou passaram, já eu falo, aqui é território proibido, eles sabem bonitinho. Só que tem uns que às vezes desatentos demais, chega lá e bate a cabeça. Então acontece punição. Tá vendo como é que acontece no dia a dia? Às vezes bate a cabeça e fala, tá vendo? O tio Michele falou para não chegar aqui perto. Aqui é proibido para criança. Eu brinco com eles, né? Então, quando a gente dá uma topada com o dedo, né, no pé da cama, na porta, no armário, né, o comportamento de bater o pé produziu uma dor que cada vez que você entrar ali dentro daquele quarto, você vai lembrar e vai desviar o seu pé do lugar para você não ser punido novamente. E por que aqui é positivo? Porque está aumentando a dor, está acrescentando a dor, certo? E a negativa? Ocorre quando há um término de um estímulo já presente imediatamente após a execução, né? E a remoção de um estímulo que seria reforçador, igual reforço negativo, né? Então, mudaria para punição. Então, se não for reforçador, vai mudar para punição. Necessária a presença de uma operação motivadora e produz diminuição futura na frequência do comportamento. Por exemplo, uma criança que joga o celular no chão, super comum isso. Ó. Criança se frustrou, joga o celular no chão. Jogou o celular no chão. Porque a mãe pediu para guardar. Me dá o celular que nós vamos guardar agora. Ele foi lá e jogou no chão. Né? A mãe proíbe de pegar o celular pro resto do fim de semana. Então, você também não vai pegar o celular mais no final de semana. Aqui eu estou falando de criança neurotípica. Acontece. Nas nossas famílias, né, sobrinho, né? O comportamento de ficar sem o celular produziu uma punição. Não é? A gente não vive fazendo isso. Não fizer a tarefa, então não vai sair. Então não vai brincar com os colegas. É uma punição. Tá? Então houve uma diminuição na frequência desse comportamento. Provavelmente, a próxima vez, ele vai fazer o quê? Eu não vou jogar no chão, porque senão minha mãe vai deixar eu sem o celular. Né? E por que é negativo? Porque retirou aquilo que estava sendo reforçador para ele, que é o celular. Por isso que é negativo. Retirou o estímulo que estava sendo reforçador, que ele estava gostando, estava ali, né? Mantendo o comportamento. Então, ó, a positiva vai diminuir a probabilidade do comportamento ocorrer novamente, mas adicionando, né, algo. E a negativa vai diminuir a probabilidade do comportamento, só que retirando um estímulo, que no caso poderia ser um estímulo reforçador. Certo? Aqui, não sei se eu coloquei, deixa eu ver. Ó, aqui, só para a gente poder pensar aqui direitinho. O reforço positivo. Um exemplo, a criança deu a resposta que eu queria. Eu perguntei para ela, o que é isso? Ela falou, cachorro. Então, ela ganhou um elogio, acesso ao brinquedo. Muito bem, isso mesmo, é um cachorro. E eu entrego um spinner para ela. Reforço positivo é o que a gente mais usa em aula para produzir resposta que a gente quer, é o reforço positivo. Isso que eu falei para vocês têm que entender que é reforço positivo. É a hora certa de reforçar. Todos esses aqui vão acontecer automaticamente. Vão acontecendo. O reforço negativo, a criança olha para o chão e vê que está molhado. Então, desvia o caminho para o outro lado para não levar o escorregão. Né? Então, cada vez que eu ver o chão molhado, como eu não fui punida, né? Mas eu fui reforçada, então eu não escorreguei. Por que é negativo? Eu diminuí ali o escorregão. Positivo, a criança joga brinquedo no chão. Então, é colocada sentada para pensar no que fez. Pensar no que fez. Né?
Então, acrescenta o sentar, vai sentar. Vai sentar para de castigo, vai sentar para pensar. As escolas colocam para pensar, né? Depois cresce achando que pensar é ruim, né? A vida é tanta gente falando que não quer pensar, né? E a punição negativa, a criança joga o brinquedo no chão para chamar a atenção, então o brinquedo é retirado do ambiente. Então é retirado aquilo que ela queria. Jogou no chão, isso aqui a gente usa. Às vezes a criança joga algum brinquedo nosso, né? Se a gente não tiver um objetivo de trabalhar aquilo ali, se não for um objetivo do nosso planejamento ali na hora, simplesmente ele chegou e jogou, eu vou tirar, né? Teve uma vez que eu fui na casa de um paciente, que a gente vai também quando precisa, tá? Eu já fui muito, gente. Hoje em dia é mais corrido, enfim, a gente tenta mais com os relatos, mas eu já fui muito em casa de paciente. Porque a criança estava tacando tudo da janela. Tudo, tacava tudo pela janela. Até que jogou o celular da mãe pela janela. E eu já tinha falado para ela, tranca. É tão simples, tranca. É só fechar. Fechou, pronto, né? Ah, não, mas dentro da minha própria casa, eu vou ficar prisioneiro da minha própria casa, não posso abrir a janela. Eu falei, gente, entendeu? É complicado também. Então, isso é durante um tempo, é até a criança entender que tem uma barreira, daqui a pouco ela vai esquecer aquilo ali. E é uma criança com autismo, nível 3, que tem uma deficiência intelectual também. Então, ela passou a compreender isso depois que a gente fechou, a gente trancou, na verdade, a porta. Porque a janela ainda, ele conseguia entrar no quarto, ficava batendo na janela, então eu falei, então tranca a porta. Tranca a porta desse quarto. Né? Abre na hora que você for usar só, sabe? Vidro de shampoo, virava o vidro de shampoo tudo no chão. Quando a água vai, claro, eu fui lá, o negócio é baixinho assim, coloca mais alto. Então tem umas coisas, os manejos é muito fácil de fazer. Mas nem sempre a família aceita o que a gente fala. Coloca mais alto. Pois é, mas esse mais é que dificulta, né? A gente também não tem, assim, uma varinha de condão para falar, vou fazer assim nele e ele vai melhorar, né? Certo? Aqui também, ó, aqui já está até com a operação motivadora. Vamos supor que a criança perdeu o almoço na escola, né? O irmão mais velho, o estímulo, o antecedente, o irmão mais velho está em casa quando a criança chega. Ele já fala, meu irmão está em casa. O comportamento, ele pede para o irmão fazer um sanduíche e a consequência, o irmão faz um sanduíche e a criança consome. Beleza, ele foi reforçado positivamente. Então, cada vez que ele perdeu o lanche da escola, ele vai lembrar, nossa, meu irmão vai estar em casa, eu pedi para ele. Então, vai aumentar a probabilidade do comportamento acontecer, né? Aqui no reforço negativo, começa a chover e a minha roupa pode ficar toda encharcada, não tem nada para me proteger. Mas, de repente, eu vejo uma banca de jornal, eu estou passando assim na esquina da praça, eu vejo uma banca de jornal. Eu compro um jornal e coloco por cima de mim, pelo menos até chegar até o carro. Aí, a consequência, a minha roupa não fica tão encharcada. Então, ou seja, é negativo porque eu estou retirando o encharcamento da roupa. Então, eu estou retirando a chuva da minha roupa, tá? Aqui, a vovó está na cozinha antes do almoço, aqui seria a punição positiva. A vovó está na cozinha antes do almoço, e aí o neto vai lá e pega um biscoito no pote, bem aquela coisa de vó, né? Volta a pegar. E de repente a avó repreende firmemente o neto. Não pode, está na hora do almoço, você está doido. Né? Então é punição, ou seja, ele levou uma bronca, ele foi repreendido. Então cada vez que ele olhar e falar, não, tô com medo da minha avó. O medo é positivo, né, gente? O medo é uma punição. Tô com medo da minha avó. E por que é positivo? Porque acrescentou a bronca. Acrescentou a bronca. Tá? E aqui, olha só, você está lá no Parque do Sabiá, né? De repente, você está fazendo um piquenique. Aí o cachorro está perto do piquenique. É um antecedente. A resposta, o comportamento. Eu deixo a comida livre e vou ali ver os patinhos, né? De repente, a consequência, o cachorro vai embora meu sanduíche. Né? A próxima vez que eu for lá no Parque do Sabiá fazer um piquenique, eu vou deixar esse sanduíche lá? Não vou, porque esse comportamento me produziu uma punição. E por que é negativo? Porque retirou aquilo que ia ser super reforçador para mim, que seria meu sanduíche. Certo? Ficou claro? Então, nós vamos usar muito reforço positivo. E para que não seja sempre junto com o elogio social, e para que não vicie a criança, vocês estão aprendendo a fazer o reforço intermitente, para que consigam tirar o reforçador tangível, comestível, tá, da criança.
Olha, os estímulos punidores condicionados, né? O que a gente não é super aversivo para a criança? Não, gritar, né? Não faz isso, seu burro, né? Olha, isso é muito comum de acontecer, tá? O não pode fazer isso, já te falei. Gente, é simplesmente falar, não. Não precisa gritar, não. Você muda a sua cara, a sua fisionomia, depois fala alguma coisa. Vamos fazer isso. Já diminui o tom de voz. A desaprovação social, né? Cara feia, balançar a cabeça, né? Franzir a testa. Não necessitam de condição motivadora específica. Então, isso aqui a gente tenta evitar o máximo de fazer. Geralmente é o que eu falo, né? Um não. Ou às vezes, né, fazer um rosto, uma expressividade que você já está trabalhando, às vezes, aquela emoção com a criança, né? Ou ué, alguma coisa assim. A gente usa muito ué, né, para eles entenderem, tá? Vamos lá, eu queria que vocês fizessem, então, agora, vocês elaborassem um ABC. E aí nós vamos falar se é reforço, se é punição, se é positivo ou negativo. Pensa numa situação de vocês, numa situação de prática com consultório, escola, no contexto de vocês. Vamos lá. Gente, qualquer coisa, tá?
Quem já terminou? Podemos? Vamos lá, quem quer começar? Eu quero escutar pelo menos uns 5, gente. Então vai lá. Vamos prestar atenção que aí vocês vão me ajudar. Vocês vão dar a resposta. Eu tenho dificuldade com reforço. Escrever no quadro foi o A. Antecedente, escrever no quadro. Aí falou não. A resposta foi? Não, negativa. E ficou sem o passeio no quarto. Quem que escreveu no quadro? A criança? A criança. A criança escreveu no quadro. Foi pedido para escrever no quadro. E o comportamento dela foi recusado. Negativo. E ficou sem o passeio no quarto. Tá. Vocês acham que isso é o quê? É reforço ou punição? Primeira coisa. O que você acha? O que você colocou? Eu acho que está tirando a um, né? Então, é uma punição negativa. O que vocês acham? Ou um reforço negativo. É um reforço negativo. Mas ele ficou sem ir no par. Sim. Então, provavelmente a operação motivadora dele é queria muito no par. Tá? Então é uma punição. Punição. E é negativa porque foi Tirado. perfeito. Eu tenho dificuldade no reforço negativo e na punição negativa. Tem que pensar o seguinte, o reforço ele vai aumentar a probabilidade para aquele comportamento acontecer e no caso vai aumentar ou vai diminuir? Ele vai repetir ou vai querer repetir? Não vai, né? Não vai querer. Se ele não quer fazer de novo é porque é punição. Então quando você não quer fazer de novo, quando é algo assim que você não vai repetir aquilo, alguma coisa que te causou dor, é a punição. O reforço é quando você quer. Ai, que legal, eu quero. Certo? Mais um, vamos lá. Pode falar. A criança está em sala de aula e a professora passa atividade, como A. E a criança pede para ir no banheiro, como C, B. E a professora libera e a criança sai, mas não volta, como C, de consequência. E aí eu coloquei negativo, porque quando ela passou a atividade, ele saiu, tirou essa questão de fazer a atividade. Mas é punição ou é reforço? Eu coloquei como reforço. Reforço negativo. Reforço. Então, ela passou a atividade, ele quis fazer, na verdade, uma fuga, né? Uma fuga. Ele quis sair. Aí, banheiro foi a fuga. E para o banheiro, no caso dela, eu acredito, né, que a gente não sabe o contexto certo, mas seria uma fuga. Tipo, tô com preguiça, né? Tinha no banheiro, né? E aí a professora cedeu, na verdade, ele no banheiro. Então, ele ficou sem atividade. Sim. É um reforço negativo. Aí se ele volta e a professora briga, aí é um reforço positivo, porque adicionou a questão uma de punição. Isso, uma punição positiva. Entendeu? É uma punição porque ele vai ficar com vergonha, ele vai ficar chateado. Então vai ser algo que ele não vai querer que aconteça de novo, mas vai acrescentar a briga, a bronca. Certo? Mais alguém? Vamos lá, quem mais? É pelo menos 5. Vai lá. Eu coloquei uma situação que aconteceu essa semana, que é a criança pede para colocar o filme da Moana. Comportamento. Bom, a criança pede para colocar o filme da Moana. Antecedente. O B. Ela canta repetidamente a música da Moana, ao mesmo verso todas as vezes. E como consequência, é colocado o filme da Moana para ela assistir. Então é um reforço positivo, porque foi colocado para ela o filme. Então sempre que ela repetir esse comportamento, ela vai ganhar o filme. Provavelmente. Né? E é positivo ou negativo? É positivo, porque foi adicionado o filme para ela. Perfeito. Mas nesse caso aí, essa insistência aí não é algo que um comportamento que não é legal? Não é legal, mas para a criança está sendo reforçador. Nos nossos olhos, como analistas que vocês serão, a gente teria que mudar esse comportamento. Porque a gente tem que ensinar a funcionalidade para essa galera ficar repetindo.
Para os nossos olhos não, né? Mas para a criança está sendo. O nosso papel é elaborar algo para poder tirar isso, porque senão essa criança vai ser estimulada na ecolalia, né, Alder? Né, Alder? Vai ser estimulada só na ecolalia. E como eu quebraria isso? Quebraria no sentido de, toda vez que eu chego, que ela vê que eu estou chegando, ela começa a cantar Moana para que eu coloque o filme para ela ver. Porque você deve ter colocado várias vezes. No começo eu colocava assim, só para ela parar de cantar. Só que agora eu estou tentando mudar isso. Sempre que ela começa a cantar a Moana, ao invés de eu entregar o filme para ela assistir, a gente faz outras atividades. Então, se ela começa a cantar, eu vou entrando na música, só que para cantar outras músicas, para entrar em outros estímulos. Junto com a música vem o desenho que ela gosta de fazer e a massinha que ela gosta de brincar. Então, eu estou tentando, na verdade, dar uma quebrada nisso. Você está tentando quebrar rigidez, mas ao mesmo tempo você pode usar a Moana a seu favor. Elaborando, por exemplo, ela pode pedir, ao invés de cantar, porque não é funcional. Você chega até se você quer ir no supermercado, você quer a bolacha e começa a cantar a música da bolacha. Não é funcional. Você vai chegar e falar assim, moço, onde está a bolacha? Eu quero bolacha. Entendeu? Então, é pedir. Você tem que trabalhar muito com ela. Ela quer Moana. Você pode usar a Moana a seu favor. Desde que ela fala, eu quero Moana. Ou que ela emite o som Moana. Eu não sei qual que é o nível dela de comunicação. Ela tem 2 aninhos. Petitinho. Mas ela fala. Ela fala. Antes ela só apontava. A minha mãe que cuida dela. Eu vou pra lá de vez em quando. Mas, ela apontava. Se ela queria água, ela puxava a minha blusa e apontava pro filtro. Aí eu ficava, repete com a tia, eu quero água. O que a Lolo quer? Ela fica, eu quero água. E aí eu tô tendo, ela tá começando agora a pedir as coisas, porque ela aponta e a mãe dela entrega. É mais fácil, né? Mas se ela tem condição para pedir, é isso aí. A Moana é a mesma coisa. Então você quer Moana, então pede, Moana. Eu quero Moana. Aí você coloca um pedacinho, coloca só um trechinho. Aí você pausa e coloca e vai fazer outra atividade com ela. Pode fazer emparelhamento de Moana. Vai tentando através da Moana outras atividades. Eu não vejo essas fixações como ruim. Antes eu via. Né? Eu acho que a gente tem que usar o nosso favor. Aquilo que desorganiza a criança, tudo bem. Tem coisa que desorganiza a sua sessão. Mas a gente tem que usar muito o que é reforçador para a criança a nosso favor também. Usar a Moana de estímulo. De estímulo, exatamente. Mas não deixar ela pedir de uma forma disfuncional. Cantando. Entendeu? Michelle, eu estou com um caso na clínica que a criança tem um hiperfoco na Elsa. Só que a gente já não está sabendo, já está confusa essa questão se realmente é só um hiperfoco. Porque ela não aceita ser chamada pelo nome dela. Ela fala que ela é a Elsa. Então a gente chama ela pelo nome, não é Elsa. Então assim, já está uma coisa um pouco mais complicada. E ela faz TO em outra clínica, não lá com a gente. E a TO mandou um recado para mim, pela mãe, que não é para eu tirar a Elsa dela, porque é o hiperfoco dela. Tá, e o que ela faz com você? Ela faz a aula? Não, comigo é CCC, mas ela faz a aula lá na clínica. Né? Mas eu estou tendo essa dificuldade porque eu estou trabalhando personificação com ela. Né? Ela entender identidade, característica, porque ela tem 8 anos, 7 para 8. Então, ela já está, né? Ela precisa entender quem ela é. Então, a minha preocupação de avaliar é se isso é realmente um hiperfoco ou se já está indo para outro caminho, uma questão de personalidade. É perigoso para outro caminho mesmo. E aí, a TO, né? Tô achando que ela tem 3 aninhos. não, ela tem vontade de voltar para ela. Tá interferindo com essa mãe, a mãe tá aí na onda da TO. Então, e essa é claro que a mãe também deve estar querendo, achando que não quer chamar Porque ela. é ótimo. A Elsa para ela, Não, já incorporou, já que a mãe da Elsa. Olha, eu faria uma reunião de equipe, sabe? Eu acho que eu preciso de uma reunião de equipe com essa TO, com você, com a outra que trabalhava, com a mãe também, e colocar os riscos, sabe? Os riscos mesmo, olha, arriscado, esse trânsito pode virar esse transtorno, o que vocês querem? E aí, então o que é pra gente trabalhar? Ela é quem? Ela é a Elsa? Não, não é a Elsa. Entendeu? Eu acho que tem que ser um papo bem direto e reto, assim. porque ao meu ver já não está sendo um hiperfoco. Não, então, mas então, a minha preocupação é virar outra coisa mesmo, se já não estiver virando. Pela idade dela, né? Está numa idade crucial de personalidade. Michelle,
não querem assistir juntos, porque cada um tem um gosto. Então, como alternativa, quem assistiu, por exemplo, de manhã na sala, depois da escola assiste no quarto. E aí, acho que quinta-feira, peguei na escola e falei, olha, nós vamos chegar, vamos tomar banho, e a vovó vai ficar com vocês e a mamãe vai para a faculdade. Descem do carro, assim, empurrando um ao outro, quem vai abrir a porta primeiro. E aí eu falei, gente, deixa eu ver qual é a intenção deles. Demorei um pouco mais para chegar até a porta, e os dois lá se empurrando e tal. E aí eu falei, olha, enquanto vocês não derem licença, a mamãe não vai abrir a porta. Aí o meu menino logo se afastou e a minha menininha não. Eles são gêmeos. Os dois têm diagnóstico. E aí ela chorando, eu quero controle. E aí ela se desregulou. E aí eu falei, não, mas eu quero ver até onde vai. E aí a vovó estava junto. Não, abre logo, deixa ela entrar. E não sei. Vamos reforçar. Falei, não vou abrir. O meu comando foi para que eles ficassem atrás. Aí a avó, mas ele foi. Mas ela não foi. O comando foi o mesmo dos dois. E aí ela, toda desregulada, aí eu soltei do que eu estava, abaixei. Falei, filha, olha para a mamãe. E ela me olhando, mas aos prantos. Falei, grita. E ela deu o comando 3 vezes, ela gritou. Falei, agora você vai respirar junto com a mamãe. Respirou 1, respirou 2, respirou 3. Falei, agora a mamãe está calma. Sim, mamãe. Falei, então me dá um abraço. Abracei ela. Falei, agora você vai ficar do ladinho do seu irmão. Aí ela pegou, foi, eu abri a porta e eles entraram. Correram em direção à sala. Falei pro banheiro. Ele foi quietinho, sem reclamar, e ela foi reclamando. Mas foi. E aí? Não. O que é reforço? O que é positivo? O que é negativo? Eu acho que sua conduta foi ótima. Exatamente, teve reforço, teve punição, né? Mas eu acho que o fato de você ter feito ela gritar e de repente ela acalmar foi reforçador, provavelmente, ou ela vai te buscar para isso, né? Agora tem que ver se a atenção que você deu para ela não vai ser também reforçador para ela, né? Porque você sabe se era birra ou se realmente ela estava totalmente assim, em crise mesmo, ela estava desregulada. Porque quando a criança está desregulada, gente, é algo também que eu não falei mais cedo, né? Mas a gente precisa deixar dar uma acalmada. Aí não adianta muita intervenção, sabe? Porque pode ser reforçador. Tem hora que a gente precisa colocar a criança no colo, abraçar mesmo. Mas a gente tem que saber o que é birra e o que é crise. Né? Porque tem diferença. Né? Mas, assim, eu acho que, em geral, sua conduta foi uma conduta boa. Pelo menos os dois foram, sem choro. Ela reclama porque ela é mulher, né? Mulher reclama. Eu já falei, mulher, tá vendo? Tinha que reclamar. Né? Acontece, enfim. Mas eu acho que sua conduta, em geral, foi legal. Você tem que agora esperar para ver se isso vai voltar a acontecer, porque foi essa semana. Foi na quinta. Quando foi ontem, nós entramos no carro e eu dei a mesma orientação. Sim. Nós vamos chegar a fazer isso, isso e isso. E aí? Aí, ela estava muito próxima da porta, mas não estava chorando, nem birra, nem crise, nem nada. Eu falei, manda com licença. Aí ela arredou e eu fui abrir a porta. Então pode até ter servido mesmo, às vezes, até como uma punição, porque aí você vê que ela não vai repetir de novo o comportamento. Né? Então, se ela não repetir de novo, se você continuar conseguindo controlar, então vai ser ótimo desse jeito. Porque assim, eu sempre antecipei os passos com eles, e quando eu vejo que deu certo, eu reforço. Então, peguei e disse, olha, eu sempre pergunto as mesmas coisas, hoje eu não me tem aula, nós vamos ficar em casa, né, para eles saberem o que vai acontecer. Então, a minha intenção é, semana que vem, então, mais 5 dias eu dou na mesma orientação sobre como vai ser a chegada em casa. E faz isso, porque você tem que repetir. De repente você a gente vai falar de extinção daqui a pouco, às vezes você vai extinguir esse comportamento, né? Simplesmente vai sumir. Mas tem que repetir, uma vez só não dá pra gente analisar muito, né? Isso tem que acontecer mais pra gente poder analisar. Mas continue do jeito que tá, porque provavelmente vai extinguir esse comportamento. E é tão, assim, meu comportamento é tão interessante que em casa cada um quer uma TV. Nós ficamos uma semana de férias e tinha uma TV só no apartamento e os dois assistiram juntos. O problema é em casa.
E às vezes até por uma rigidez, né, de estar no ambiente de competição, aí sai do ambiente como quebra a rotina, e aí fica até a televisão de quem agora? Né? Até positivo isso, até muito bom. Né? Certo? Quem mais vai ler para mim aí? Vamos lá. Quem mais, gente? Eu quero mais uma. Mais duas. Eu tenho um caso que você conhece. Então, assim, ele é um menino que tem 6 para 7 anos, até agora, tinha bem da vida. E ele veio para mim, ele não é verbal, né? E, assim, é um menino extremamente difícil, mais difícil de comportamento mesmo, sabe? Birra atrás de birra, fica muito com o vô e com a avó. O vô e a avó são extremamente permissivos, assim. Eu nunca vi as coisas que essa tia me contou, que essa avó permite desse menino, assim, fiquei até assustada, sabe? Enfim, ele tá lá. E essa tia tem feito aula com ele, mas a coisa tá meio solta, sabe? Tá meio perdida, ela consegue, mas isso não, enfim, né? Eles não conseguem, porque é muito familiar, né? E aí não dá sequência, então, enfim, né? Tá muito complicado o caso. E aí, lá comigo, eu tenho tentado fazer com ele alguns recortes de oi, isso aqui, ele tá começando algumas vogais e tal, usando multigestos, às vezes, né? Alguma coisa com ele. E aí, no momento que eu proponho, eu gosto muito da patrulha canina, então eu fiz isso de deixar, comprei um negócio da patrulha canina para ele, deixar ele alguns minutos brincando lá, não sei o que, e aí chamo ele, né? No momento que eu chamo, ele começa a gritar. Mas é um grito, gente. Eu acho que Você deixa na recepção? Você deixa? Não, já em sessão. Ah, tá. E você chama ele para ficar junto Ele de você. ele entra e eu faço muito isso que nós vamos fazer hoje. E aí, de um tempo para cá, eu tenho mostrado a patrulha canina que gosta. E aí ele quer ficar só com a patrulha canina, né? Então eu chamo ele e falo, agora vem cá, vamos fazer isso aqui. E aí ele começa. Estridente, assim, e aí ele começa a se torcer, se jogar no chão, mas é por birra. Você não olha, ele faz. Você olha, ele, né, faz. E aí, então, na última sessão eu tirei. Os brinquedos da patrulha, né? Tirei e falei, ó, a gente precisa fazer essa atividade aqui. Grita. Então, e aí, assim, né, esse é o ponto, isso é o que eu escrevi aqui, pra gente pensar junto, mas, ao mesmo tempo, assim, eu sou fome, né, dele. E uma coisa que eu tenho conversado muito com os pais é isso, não adianta um trabalho de fome sem que essa criança, que esse menino tenha essa organização, né, ele tenha esse trabalho que a tia está tentando fazer, que ele respeita muito ela, ele escuta muito ela, ele faz as coisas com ela, tanto é que ela foi 2 vezes lá e ele teve comportamento diferente com a tia, né? Mas enfim, então, aí eu falei mais pra gente, assim, pra exemplificar o quanto que a aba facilita o trabalho dos outros terapeutas também, sabe? E assim, escola também, socialmente falando, né? E só que ao mesmo tempo, assim, faz aba, mas se isso não acontece em casa, Não adianta só fazer, né? Se não dá continuidade em casa, não adianta. A família não compra esse pacote junto, né? Não acontece. E assim, o que você falou aí foi uma punição, porém a gente só vai saber se realmente vai adiantar nas próximas. Porque o que acontece? A gente tem que ver se ele vai continuar, se vai diminuindo a frequência até do choro. Porque a tendência é diminuir, ele vai chorar com certeza, porque ele vai pedir de novo. Só que vai diminuindo a frequência até zerando. Aí se for isso, vai ser uma punição. Né? Uma punição negativa porque você retirou algo. Né? Mas ainda não dá, porque como ele chorou muito, mas é uma punição. Mas vamos ver se você vai conseguir entrar em extinção com isso. E você acha que é esse o caminho?
É exatamente, porque se é o que está atrapalhando, está desregulando ele, porque ele deixa de fazer as atividades que ele precisa. Uma coisa é a gente usar a nosso favor, igual a Moana lá, usar a nosso favor. Agora, usar para poder desregular, vai render o que na sua sessão? Eles vão sair de Araguari e trazer aqui para quem? Né? Ainda tem isso, essa questão de vir de fora, né? E o que a Audrey falou, gente, é muito importante, porque quando eu recebo muita criança para avaliação, petitinho mesmo, eu faço avaliação desde petitinho, né? E aí os neuropediatras geralmente encaminham, graças a Deus tem uma relação muito boa com todos eles, e eles geralmente encaminham e falam assim, ó, coloca assim, ó, número 1, aba, 2, fono, 3, TO, ou TO, fono, depende de cada criança, mas sempre aba está em número 1. Não é que a aba é é o melhor tratamento, não é isso. A fono é extremamente importante, a TO, nossa, tem casos que sem a TO a gente não consegue nada. Mas a aba regula, ajuda a regular para poder entregar uma criança para a aula e ela conseguir trabalhar. Não precisa ficar perfeita, mas pelo menos ter o mínimo de espera, o mínimo do mínimo para que ela consiga fazer uma imitação, porque o ECOR é uma imitação pura. Como que ela vai conseguir fazer um ECOR que é imitação verbal se a criança não trabalha em aba? Se ela só chora o tempo todo, se ela não tem nem contato visual. Então isso é muito importante falar também, que não é que é o principal, mas é aquilo que vai ajudar nas outras terapias. Vai ser a base. A Clara, por exemplo, essa semana, né? A Clara, na mesma época, logo em seguida que ela iniciou, né? A mãe me procurou também. E aí depois, por uma questão financeira, né? A avó veio e conversou comigo e falou, olha, se fosse hoje, se tiver hoje que eu que é o assim, bom, se a gente vai fazer a opção, passa por isso então. Que é o principal, Mas então, assim, porque o que a criança precisa mais naquele momento? O que vai ser essencial ali? Porque a aba vai abrir as portas para os outros profissionais entrarem e fazer o trabalho. Né? E tem, aqui em Uberlândia tem fono, por exemplo, eu já trabalhei com uma fono, que ela falava para mim, primeiro vai para a Michelle, na hora que eu organizar bonitinho, vem para mim, mas não manda antes não. Obrigada, deixa não vem, né? Não é verdade? Não manda primeiro para mim, Michelle, depois se organizar, você vai avisar que eu pego. Entendeu? Porque senão vai chegar lá e não vai render. Né? Então é bem por aí mesmo, certo? Quem mais? Mais um, último aí. Posso falar uma situação que eu passei essa semana? Então, com um paciente não tem diagnóstico, tem 7 anos. E ele ele explora muito o ambiente, né? E aí, já tem umas 3 sessões que eu estou começando a limitar brinquedos. Porque se ele não tem poder comigo, ele não faz nada. Ele tem que escolher, ele tem que mandar, então eu limitei. Fui chamá-lo na recepção e a mãe começou a me perguntar algumas coisas, eu deixei a porta da sala aberta. Ele entrou, na mesa já estavam os 2 brinquedos que a gente ia brincar naquele dia. Conversei com a mãe, voltei, já estava apossado da mesa, já estava com todos os negócios, falei assim, já veio? Falei, mas espera aí, a gente ainda tem... Eu tinha uma lista para apresentar para ele, de presença para ele poder assinar. E entrei para assinar, acho que umas 3, 4 linhas. Eu fiz a folha bem grande, assim, para as crianças poderem escrever do tamanho que elas escrevem mesmo, assim, para ser divertido e tal. Cheguei o brinquedo pro lado, tirei o brinquedo dele. Falei, primeiro a gente vai fazer esse aqui. Você vai me dar um autógrafo seu, que não sei o quê. A hora que ele viu aquela lista, ele escorregou assim, todo na poltrona. Abriu a porta numa velocidade e entrou debaixo da cadeira da mãe. Na recepção. E não saiu de jeito nenhum. De jeito. Falei, nossa, então quer dizer que ele fez esse comportamento por quê? Porque eu tirei o brinquedo dele. Foi a primeira conclusão que eu tive. Ele não, porque às vezes você mostrou, ele já tinha assinado alguma vez? Não. É porque às vezes ele viu e falou, não é possível. Quantos anos ele tem? 7. Então às vezes também foi achando que a demanda ia ser muito grande, que ele tem que assinar, por exemplo, todas as linhas. Porque querendo ou não, todas as vezes que eu percebo, ele quer fazer tudo sozinho. Ele não gosta da minha participação. Então, por exemplo, o brinquedo que a gente sempre ficava junto era o pulo pirata. Ele não deixava eu pegar uma espadinha para colocar. Tinha que ser todas ele o tempo todo. Então, assim, ele não consegue colocar uma. Ele não tem alternância de turno. Daí ele não voltou, subiu, desceu a escada, chorou, gritou. E aí ele começou a desafiar a mãe dele em falas assim, muito cruéis, porque ela até chorou, assim, ficou bem assustada.
E aí, eu conversando com ele, ele lá, pra cima e pra baixo, eu não vou voltar, eu quero ir embora, eu vou embora sozinho, né? E aí, ele começou a atacar a mãe não respondeu, e ele, não, pode me bater, pode isso, pode aquilo, eu não tô nem aí. E aí, a mãe foi me contar que ele tem esse comportamento na escola, que era uma coisa que eu não sabia. A professora escreve um texto, ou preenche um pedaço grande do quadro, e ele se recusa a copiar. Só que ele não se recusa, tipo, não vou copiar. Ele tem esse comportamento de querer sair, de querer chorar, de derrubar tudo, né? De parar lá no portão da escola para sair. Ele na verdade, uma criança que emite muitos comportamentos inadequados, quase o tempo todo. Poucos adequados. E eu não sabia que apresentar a ficha para ele seria algo aversivo, assim, sabe? Então eu fiquei muito na dúvida se o que aconteceu foi a retirada do brinquedo ou se foi apresentar a lista, sabe? Eu acredito que às vezes os dois, mas às vezes apresentar a lista, às vezes ele pode ter pensado, a gente não sabe, né? Eu também não sei te dar essa resposta, não. Mas assim, pensando em outras crianças, eu acho que na hora de apresentar, tipo, nossa, isso tudo, não, vou sair correndo. Né? Né? Já remeteu a escola para ele. Foi depois. Que é aversivo. A lista. Então, um dos comportamentos foi esse. Então, provavelmente é isso. Né? Às vezes ele entendeu que era só um nome, né? Às vezes ele não pode não ter compreendido. Eu acredito que Não, aí depois ele foi lá na sala, faltava que ele falava assim, ó, já acabou meu horário? Quantos horas? Já acabou meu horário? Ele embora. Quando eu falei pra ele, faltava 5 minutos, ele foi lá na sala, pegou a lista e escreveu todas as coisas. Aí ele me entregou a lista e falou, toma, eu não vou voltar aqui nunca mais. Estou finalizando meu contrato. Toma, eu não vou voltar aqui nunca mais. Crianças assim, que tem muitos comportamentos adequados, vou falar também daqui a pouco de reforçamento diferencial. Um deles chama DRO, que é o reforçamento diferencial de outros comportamentos. Geralmente a gente ignora todos esses comportamentos e só reforça quando ele consegue emitir um comportamento bom. E a gente não dá atenção para nenhum desses. A gente simplesmente eu tive uma sessão com ele que eu estava perto da porta. E aí ele mexeu na minha bolsa e ele viu que tinha um Uno. E eu não tinha levado naquele dia, que era o pulo pirata e o pulo na casa. Ele falou assim, eu não quero, eu quero um. Eu falei assim, mas o Uno é na semana que vem. Ele falou assim, não tô nem aí, eu não quero. E dentro do tapete. E tudo bem. Aí ele virou e falou assim, mas como assim? Eu falei, tudo bem. Eu espero. Exatamente. Olha, e ele não quis sair, ele ficou. Passou uns 10 minutos, ele, tudo bem, então vamos jogar isso. É só isso, é ignorar. O que ela fez, ela ignorou. E outra coisa, tem sessão que a gente faz debaixo da mesa, faz debaixo da cadeira, faz debaixo da cadeira, debaixo da mesa, entendeu? Mas isso foi ótimo, porque ele estava tentando te desafiar, né? Queria atenção. E aí, quando você falou tudo bem, como assim? Então vamos, aí cede. Eu ia ceder logo de primeira, assim, sabe? E o difícil foi porque a mãe não sabe lidar com ele, porque não tem diagnóstico, né? A neuropediatra já encaminhou para ele fazer uma avaliação, mas ainda não teve oportunidade. Aí a gente está vendo se ele consegue pular, que espera para ir, porque agora ele trocou de escola agora. Então, assim, ele foi até período de férias em uma escola, estava tendo um problema, estava batendo nas crianças, ele estava com uma agressividade muito grande e a mãe trocou ele agora. Então, quinta-feira foi o primeiro dia de aula dele, na escola nova que ele não conhece. É um período de adaptação que fica bem desafiador aí também. Gente, mais alguém? Pra gente passar os vídeos. Michele, a criança que ela sabe fazer as coisas, assim como deve. Só que ela não tem esse comportamento desafiador. Ela simplesmente fala, não, eu ignoro. Mas se eu ignorar completamente, passa uma semana, 2, 3, e ela não faz. Mas aí você pode ignorar durante um tempo e depois propor alguma coisa. Se você propor algo que a criança goste, você ignora alguns comportamentos, mas tenta manejar um comportamento diferente, para que ela emita um comportamento bom para ganhar um reforçador. Porque se você conseguir introduzir um reforçador, ela vai querer engajar com você. Mesma coisa a sua criança, viu? Se você usar um reforçador muito bom ali, você consegue trazer mais para você. Eu não descobri porque o dia que eu levei muitos brinquedos, ele brinca 5 minutos com todos. Ele não tem uma coisa assim, sabe? Ele
ele me desafia num nível assim, que eu acho que é muito extremo. Eu levei desenhos para ele colorir, ele escolheu o Homem-Aranha e um cachorrinho da Pata Catarina. Eu não sei o nome. Ele tá falando assim, qual que é o desenho que você mais gosta? Falou, esse aqui. Eu falei, qual que é o nome dele? Ele não sei. Então, tipo assim, ele não me trouxe nada que ele super gosta, ou que ele tenha um hiperfoco. Ele quer tudo, ele quer ter o poder de escolha, sabe? Se ele não tiver, aí... e aí... Pode bolar uma estratégia. Não, então, eu acho que... Michele. Pode ser reforçador para ele escolher. Eu falo assim, você pode bolar uma estratégia. Então, agora nós vamos fazer isso. Depois você que vai escolher o que você quiser. Você vai fazer o que você quiser. Eu tenho 2 combinados, ele não levou a sério. E aí, nesse último dia, que foi semana passada, eu senti muito, até deixei claro pra mãe. Eu falei assim, é bem possível que ele não vai continuar comigo, que ele não vai querer. Entendeu? Porque foi muito pra ele, como a mãe nunca tinha me sinalizado que ele não gosta de escrever muito, né, que ele escreve poucas palavras, palavras pequenas, ela me falou isso, eu já tinha encontrado com ele 6 vezes. Ela nunca tinha me falado isso, então eu não sabia, não fazia nem ideia, né? Aí eu virei pra ela, eu falei assim, é bem possível que ele não vai continuar, que ele não vai querer vir pra me encontrar, né? Tanto é que ele me encontra 2 vezes na semana passada ele não foi outra vez, foi só essa. E eu não sei se semana que vem ele vai. Quando a criança é muito opositora, assim, igual um caso assim, eu coloco os jogos na mesa. Eu não falo, ó, é esse, né? Você escolher 2. Porque se a gente colocar e falar, olha, vai ser esse, a criança que é opositora, ela vai se opor, né? Então, eu deixo ali mais ou menos o que eu quero tá trabalhando, né? E aí ele... Você pode escolher qual que é. Não, eu não falo para ele escolher qual que ele quer, entendeu? Eu deixo ali. E aí ele vai num dos 3 e dá certo. Por a criança ser opositora. Hã? Exatamente, ele não é mandado. Você está limitando ali o que ele pode, porém, mas sem mandar, sem falar. Eu faço. Exatamente. Ele saber que se ele souber que está sendo conduzido, já é. Certo? Mais alguém? Só que eu percebo, por exemplo, quando ele perde, ele fala assim, eu não posso mais vir aqui. Eu acho que eu não quero mais. Aí eu falo, vamos tentar de novo pra ver se você vai ganhar. Aí eu percebo o seguinte, eu não deixo ele ganhar. Se ele ganhar, é por mérito dele. Aí vamos supor que eu tô com 4 e ele com 2. Aí ele fica ficando assim, mas você já tem 4, só tem 2. Nossa, você ganha, ele já tem vários. Olha, tem alguns que eu falo, vamos lá, vamos continuar. Você vai ganhar, tia. Ontem eu tava jogando bingo com ele, né? Que agora começou a ficar fixado no bingo. Eu falei que ontem seria a última e já propus para ele na próxima sexta que nós vamos fazer. Então já antecipei. Falei, olha, bingo nós vamos jogar mais essa vez, porque já pediu 3 sessões seguidas. Então agora nós não vamos fazer mais. Aí eu faço um bingo mais acelerado, né? E aí ele começa assim, tá faltando quanto? 1, 2, 3, 4. 4 pra você, meu Deus, faltando 6 pra mim. Você vai ganhar, tia. Você vai ganhar. Aham, sei. Se ele percebe que, tipo, ele, por exemplo, ele fala assim, vamos jogar de time? Sabe que você tem que trabalhar pra ele? A questão do perder, do ganhar, tipo, tá tudo bem. Sabe? Conversar mesmo com ele, que provavelmente ele tem uma boa capacidade cognitiva, e falar, olha, tá tudo bem, vamos lá. E na hora que ele perder, você já passa para o próximo. Eu falo assim, eu expliquei pra ele, porque a mãe dele colocou ele no futebol e me explicou que lá também é assim. Aí eu expliquei, ele falou, eu falei, olha, perder faz parte, mas ganhar é mais legal. Mas aí eu falo, eu também acho, eu também queria ganhar todos, mas a gente não consegue ganhar. E aí, na hora que você ganhar alguma coisa dele, você já passa para outra coisa. Não fica assim, eu ganhei! Não precisa. Você fala, uau, foi legal, né? Vamos fazer de novo? E já começa outra partida, sabe? Mas não fala, tipo, vamos tentar de novo para ver se você ganha. Nunca isso. Vamos fazer de novo? Foi muito legal. Vamos fazer de novo? Vamos fazer esse brinquedo aqui agora? Entendeu? Já propõe alguma outra coisa. Eu ganhei, foi legal, mas vamos tentar de novo? Ele fala que foi legal.
ou se você não usa a palavra foi legal, entendeu? Mas o ideal é você não comemorar muito ali que você ganhou e já propor outra coisa rápida para poder dar tempo. Tanto é que na segunda ele vai também depois do futebol dele. E aí quando ele perde, quando ele não faz gol no futebol, ele chega lá, nossa, totalmente triste. O futebol está sendo um problema para essas crianças, viu? Porque aqui as escolinhas não estão preparadas, né, para trabalhar isso. E eu tive já acho que uns 3 pacientes esse ano que tiveram que sair do futebol por conta disso. A mãe super empolgada, o pai também coloca, mas eles não estão preparados para lidar com isso. Criança que pega a bola deles, de repente eles começam a dar um piti ali no meio do gramado, sabe? Então, eu acho assim, futebol tem que estar muito preparado para ganhar e perder, porque é algo que ele é mais um ali dentro. Geralmente é 20 crianças ao mesmo tempo, 30 crianças ao mesmo tempo. Então é algo que ainda tem que preparar. Ele estimula a competitividade, né, o futebol. Principalmente no futebol, porque, por exemplo, a idade dele eu percebo que é uma exigência ficar um responsável lá olhando. Então acaba que cria uma torcida, né? E aí, se a criança faz um gol, por exemplo, o pai e a mãe do outro grita, exatamente. E aí ele não faz, então ele fica pensando assim, às vezes minha mãe ficou triste porque eu não fiz. Exatamente, já é punitivo, né? Às vezes a família cobra também, né? Se ganhar, tem família que não tem, depois então uma expectativa da criança. E é o que ela falou, tem família que deixa sempre ganhar. Vai jogar e deixa sempre ganhar. Então incentiva a criança só a ganhar. Né? Tu vai jogar, não deixa ele ganhar. Ai, Tati, deixa ele ganhar, para poder supervalorizar. Mas alguém, gente, que horas que é o final? Só para poder situar. Pode ser, verdade. Tá, pode ser agora? Pode ser agora. Pode ser agora.